Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por estarmos mais uma vez aqui reunidos para esses estudos dos teus ensinamentos. Que eles sejam percebidos por todos nós, para que nós possamos ter o nosso crescimento espiritual e cada vez mais aumentar a nossa fé e o desejo de alcançar. Amém, Jesus. Amém. Bom, a semana passada nós estávamos estudando, então, esse retiro que Jesus fez logo depois do batismo dele, né? Ele se retirou por 40 dias para as colinas, ficou ali meditando sobre como deveria ser a continuidade dele na vida, da vida aqui da Terra. Como todos sabem, por ocasião do batismo, ele completou a 7ª auto-outorga dele, e por essa razão ele não teria necessidade de continuar entre nós. Então ele fez a opção de continuar conosco, em função do desejo dele de revelar o Pai a todos os homens. E a partir desse momento do batismo, então, terminou a vida comum, de um homem comum dele, e ele assumiu toda a sua divindade, a sua natureza divina. Ele tinha uma percepção, então, logo depois do batismo, muito clara de quem ele era. Ele sabia que era o criador do universo local de Nébalo e sabia exatamente o que ele estava fazendo aqui entre nós. Então, imediatamente após o batismo, ele se afastou para um retiro. Durante esses 40 dias que ele ficou isolado, ele fez uma meditação profunda sobre qual deveria ser a maneira dele se comportar e se conduzir entre nós a partir daquele momento. Então, ele tomou algumas decisões e nós vimos 3 dessas decisões até o estudo da semana passada. A primeira decisão dele foi com relação a não fazer uso das hostes celestiais que o acompanhavam o tempo todo. Estavam todas as hostes ali acompanhando e vendo o que Jesus fazia e aguardando um comando dele para atender a qualquer pedido, a qualquer necessidade que ele tivesse. E ele, então, na época, naquela oportunidade, transferiu o comando dessas hostes para o ajustador do pensamento dele, e foi a primeira decisão dele de não fazer uso dessas hostes celestiais, e dizendo que apenas quando o pai dele desejasse que acontecesse alguma coisa, que acontecesse, né? E o ajustador do pensamento, então, disse a ele que tudo bem, ia controlar as ordens, as hostes, e apenas não conseguiria fazê-lo quando qualquer vontade dele estivesse vinculada ao tempo. Isso porque os ajustadores não conseguem controlar o tempo. O tempo para eles não existe. Então, essa foi a primeira decisão, não vai usar as hostes celestiais para nada. A segunda decisão dele é que ele não faria uso dos poderes dele em benefício próprio, né? Então, não iria, por exemplo, fazer um milagre para fazer comida para ele comer, né? Então, ele não usaria os recursos pessoais dele em benefício dele mesmo. Ele também tomou, numa terceira decisão, a decisão de que ele não se defenderia de forma corporal, de forma pessoal, não faria uso
da força divina dele, nem da força física, para se defender. Essa foi a terceira decisão dele. E foi aí que nós paramos o nosso estudo a semana passada. E a partir daí, então, da quarta decisão, é que nós iríamos, então, nós vamos retomar o nosso estudo hoje. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma observação ou alguma dúvida. Se tiver, esse é o momento de se manifestar. Eu peço a todo mundo que, na medida do possível, quando a gente for falar, que a gente use o levantar a mão aqui, usando esse íconezinho de reações que tem no rodapé do Zoom de cada um. Sim, Egli, por favor, a Egli acabou de fazer uso dessa prerrogativa. Vamos lá. Eu assim, fiquei curiosa para ver como que vocês entendem que está ali em itálico o Milagres no Tempo, que ele evitou de fazer. Eu fiquei assim intrigada com essa... eu não entendi, né, que ele quer evitar os milagres no tempo, né? E essa história do tempo eu fico muito perdida, assim, né? Não consigo captar exatamente como seria isso, né? Os milagres no tempo. E aí está até em itálico nesse texto, né? Então, me chamou a atenção. Não sei se vocês têm alguma ideia sobre isso. Na verdade, o tempo para Jesus e para o ajustador não existe. Eles são capazes de superar o tempo e eles têm dificuldade de lidar com essa questão do tempo. Eles conseguem lidar muito bem o espaço, mas o tempo é um pouco complicado para eles pelo seguinte: quando eles falam do tempo, eles estão falando da aceleração do tempo. Então, alguns milagres que aconteceram na vida de Jesus, na verdade, não foram milagres. Foram eventos que aconteceram por uma aceleração do tempo. Então, quando a gente fala, por exemplo, da transformação da água em vinho em Canaã, nas bodas de Canaã, o que aconteceu ali, na verdade, é que Jesus, compadecido da mãe dele, que estava suplicando ali que ele socorresse os noivos que estavam ficando sem vinho, não porque eles não tivessem abastecido a festa com bastante vinho, mas porque tinham recebido muito mais convidados do que eles esperavam. Então, estavam ficando sem vinho. E aí, a mãe de Jesus apelou a Jesus para que ele ajudasse os noivos para resolver aquela situação da falta de vinho. E eles estavam próximos de uns tonéis de água. E Jesus, compadecido da mãe dele, por uma fração milionésima de segundo, ele desejou que aquele problema não estivesse acontecendo. Então, o que aconteceu é que aqueles tonéis que estavam com água se transformaram em vinho, na verdade. Transformaram a maneira de dizer, porque, na verdade, não houve essa transformação. O que aconteceu é que os, os controladores de potência, os seres celestiais, aceleraram a produção do vinho. Então, assim, é como se eles tivessem preparado o solo, plantado as parreiras, feito com que as parreiras crescessem, tivessem a produção de uva, fizessem o vinho e colocassem esse vinho ali naqueles tonéis. Então, não foi propriamente uma transformação da água em vinho, mas uma substituição daquela água em vinho. Entendi. Que foi produzido com essa aceleração do tempo. Tá. Um outro exemplo disso no livro de Urântia é o próprio desaparecimento do corpo de Jesus. Quando ele ressuscitou, é lógico, o corpo dele permaneceu ali na tumba. E os
seres celestiais reivindicaram, então, o corpo dele para dar uma solução ao corpo dele. E eles aceleraram, então, a decomposição do corpo de Jesus numa velocidade tal que não sobrou nem o pó daquele corpo ali, né? Tá. Então, essa aceleração do tempo é o que eles falam, então, dos milagres do tempo aí, tá bom? Legal, legal, obrigada. De nada. Oi, Tony. Então, tentando, né, ele fazer imaginando esse controle, né, ele não querer fazer esses milagres para nós, né? Me veio o Padre Pio, que Padre Pio fazia milhares de situações de milagre durante o dia, né? Porque a própria, acho que, condição de consciência dele, de vida dele, assim o pedia, né? Então imagina um Jesus, então tá se controlando ali para não fazer milagre, imagina, né? Porque é uma emanação de energia que tudo irradia e muda praticamente o ambiente, né? Então, eu vou me controlar para não fazer milagre, né? Então, é um negócio muito fantástico, muito Que fantástico. na condição de Criador, Jesus, quando esteve entre nós, ele queria acender a fé em todos os seres humanos. Ele queria que todos os seres humanos conhecessem o Pai dele por meio dessa relação espiritual que nós desenvolvemos, né? A nossa relação, o nosso conhecimento, nossa experiência com Deus é uma experiência muito pessoal. E essa experiência, com certeza, não é fruto de milagres ou de magia e coisas desse tipo. Então, Jesus sabia que, apesar dele poder mostrar todo o poder que ele tinha através dos milagres dele, ele sabia que esses milagres não seriam capazes de transformar o coração dos homens e fazer com que esses homens viessem a conhecer Deus, né? Seria mais um espetáculo de magia do que propriamente uma iluminação espiritual para o coração de todos os homens. Então, por conta disso, Jesus fez essa opção de que ele não gostaria de utilizar os milagres nessa vida, no que faltava da vida dele aqui na Terra. Então, o que acontecia é que Jesus, quando decidiu continuar entre nós, ele sabia que ele ia enfrentar muitas situações que o comoveriam, mas ele não queria de maneira nenhuma, e não só não queria, como ele não podia de maneira nenhuma interferir no nosso desenvolvimento, na nossa experiência evolutiva. Então, não era trabalho de Jesus mudar a nossa situação econômica, política, científica, nada disso. O que ele queria era desenvolver em cada um de nós a experiência de conhecer a Deus. Era isso que ele queria. E quando ele veio para cá, quando ele decidiu fazer a auto-outorga dele, um dos conselhos que realmente o irmão dele, Emanuel, que é o conselheiro, também filho da Trindade do Paraíso, deu a ele, foi justamente o de não interferir na vida dos humanos. Não era trabalho de Jesus fazer essa interferência. Até porque, se a gente fosse imaginar que assim fosse, ele falhou completamente, porque a nossa vida não mudou muito de lá para cá, né? Então, ele não queria, de maneira nenhuma, interferir nas nossas coisas. Ele queria apenas desenvolver em nós o sentimento de amor pelo Pai, queria que nós conhecêssemos o Pai. Então, ciente de que poderia haver momentos de fraqueza
nesse sentido de ele se emocionar ou se deixar levar pelas emoções com relação ao sofrimento humano, é que ele decidiu que todas as coisas que acontecessem durante a permanência dele aqui na Terra somente poderiam acontecer se fosse da vontade do Pai dele, e não da vontade dele. Então, ele colocou tudo nas mãos do Pai. Mas é claro que, sendo um ser divino, nas poucas ocasiões em que ele não foi capaz de conter as suas emoções, os milagres aconteceram, alguns poucos. Houve 2 ou 3 milagres que ele provocou deliberadamente, por vontade dele, que a gente vai passar por eles. Um deles, o da ressurreição de Lázaro. Então, mas tem todo um contexto que explica essas situações. Então, o fato é que Jesus, ele tinha que se esforçar muito para que não acontecessem os milagres. Ele tinha que se controlar muito, porque ele só queria que aquilo acontecesse se fosse da vontade do Pai dele. E houve algumas vezes em que sim. O Pai, nosso Deus, manifestou a sua vontade e concedeu que alguns milagres fossem realizados, né? Então, é bastante curiosa toda essa situação de Jesus, e imagina quanto que não teria sido difícil para ele se controlar quando ele via o sofrimento humano, né? Então, não é que o Pai, não é que Jesus não veja o sofrimento do nosso desenvolvimento, de todos os seres humanos que habitam a todos os planetas. Mas essa é uma condição necessária para a nossa evolução. Não fosse assim, ele não poderia permitir que nós tivéssemos o livre-arbítrio. Então, é como o revelador fala, em todas as vossas aflições, eu me afligirei contigo. Então, sim, o Pai está ao nosso lado, ele tem um outro olhar da nossa vida, nosso olhar é um olhar desta vida perene, temporária, que nós vivemos aqui, e o nosso Pai, para ele, nós não morremos. O olhar dele é de uma visão de cada um de nós na vida eterna. Então, ele sabe que esse sofrimento que nós passamos aqui é muito duro, muito triste, mas é necessário para que essa evolução aconteça. E, com certeza, o Pai se aflige com todas as nossas aflições. Mas se ele interferisse, esse desenvolvimento, essa experiência, não seria possível. Oi, Moacir. Então, Henrique, desculpa aí, só para o meu entendimento, meu raciocínio, o Deus de Abraão, de Davi, seria o mesmo Deus? Porque naquele tempo existia vários deuses, várias religiões, sei lá eu, né? E o Cristo veio para pregar esse Deus único, né? Mas o Deus de Abraão, de Moisés, tal, seria, eu não sei se no livro, desculpa a minha ignorância, eu não li assim o livro totalmente, eu mais acompanho com vocês aí. E então o livro de Oriente fala alguma coisa sobre Moisés e coisa assim, porque teve aqueles milagres e aí o judaísmo foi contrário a esse Messias, enfim, toda essa história que vocês conhecem. Mas a minha pergunta é: o mesmo Deus de Abraão, Moisés, é o mesmo que o Cristo estava pregando? Sim, é o mesmo Deus, né? Ele fez milagres, né? O Moisés tal, fez toda aquela... Então, às vezes, eu fico meio assim na dúvida por que Cristo, para fazer o milagre, não era muito fácil de fazer. Não seria um milagre, né? Seria o que você acabou de narrar, né? Então, Jesus sabia que o milagre é uma coisa temporária, pode impressionar as pessoas, mas não converte as pessoas, não toca o coração das pessoas,
a ponto de fazê-las conhecer o Pai. Não é por isso. Mas o Deus de Abrão, Deus de Abrão e de Moisés, com certeza era o mesmo Deus, o mesmo Pai. Nós podemos estar falando, não, porque Abrão foi conduzido por Melquisedeque se referia muito ao pai da constelação, tudo, mas é o pai que ele mostrava para a humanidade. No final das contas, é o mesmo Deus. Só que os profetas, o caso de Moisés, por exemplo, eles escreveram um Deus vingativo, um Deus castigador, um Deus muito duro. Por quê? Porque os judeus, principalmente nessa época de Moisés, eles tinham muito temor a Deus, eles tinham uma religião muito arraigada a Deus, e eles acreditavam que Deus poderia castigá-lo. Então, para castigá-los, para colocar ordem na baiuca, né? Evitar a promiscuidade entre homens e mulheres, entre roubo de gado, roubo de terra, assassinatos, etc., Moisés veio com os 10 mandamentos para colocar ordem na baiuca. Então, essa foi a maneira de colocar um pouco de disciplina num povo que era bastante primitivo. Nós ainda somos muito primitivos. A gente acha que a gente é muito evoluído, mas, com certeza, daqui a 1000 gerações, os caras vão dizer, puta, na época do Henricão lá, os caras eram índio, era tudo primitivo, né? Então, é isso aí, não tem o que fazer. Mas é o mesmo Deus, com um olhar diferente, não de Deus por nós, mas de nós para Deus, né? Um olhar evolutivo de desenvolver uma religião pessoal. Com certeza, Deus não mudou. Nós é que mudamos a maneira de olhar para Deus e a maneira de conhecê-lo, né? Oi, Ângelo. Positivo, Henrique, obrigado. Imagine, Moacir. Eu queria saber sobre Emanuel, porque fala que ele é filho da Trindade, eu tenho um pouco de dificuldade de entender. Queria saber um pouco mais dele. Nós temos uma série de filhos descendentes de Deus. Alguns deles são descendentes do paraíso. Quando a gente fala descendente do paraíso são filhos descendentes do Pai, do Filho e do Espírito Infinito. Existem outros filhos descendentes. Alguns são descendentes, por exemplo, do nosso Micael e da ministra divina, que é o caso, por exemplo, dos Melquisedeques, dos Vorontandeques, dos Lanonandeques, dos Serafins. Enfim, existe uma infinidade de filhos descendentes de Deus que foram todos gerados e criados para nos ajudar a auxiliar aos filhos ascendentes, que somos nós, entre outros. Por exemplo, os anjos serafins também são seres ascendentes, eles seguem com a gente, ou podem fazê-lo até alcançar a condição de finalitor lá no paraíso. Então, assim, existe uma ordem de filhos que são filhos da Trindade. Filhos da Trindade, a gente sempre tem essa dificuldade de encarar a coisa como se fosse uma relação, uma geração sexuada. Mas não é um enlace espiritual que criou a esses seres. Então, alguns deles são filhos combinados do Pai, Filho e do Espírito Infinito. Alguns são filhos do Pai e do Filho. Alguns são filhos do Pai e do Espírito Infinito. Alguns são filhos do Filho e do Espírito Infinito. Então, por exemplo, os Micaéis, que é uma ordem de filhos criadores,
eles são filhos do Pai e do Filho Eterno. Eles são uma criação, uma progenie do Pai e do Filho Eterno. Todos os filhos criadores. Nós temos 700.001 filhos criadores. Cada um para um universo local. Tem Micael, que é o original, que foi quem se auto-outorgou no universo perfeito de Avona. Então, ele não foi o responsável por construir um universo local. Ele é o filho original, primogênito dos Micaéis, e a sua vida foi em Avona. Então, esses filhos, eles, cada um tem uma missão. Nós temos os filhos avonais. Os filhos avonais são filhos do Filho Eterno e do Espírito Infinito. Então, os filhos criadores têm a função de criar os universos locais. Existem 700.000 universos locais, cada um deles criado por um Micael. No nosso caso, o nosso Micael é Jesus, que foi quem se encarnou aqui entre nós. Então, eles têm essa função de criar, juntamente com a ministra divina. Os filhos avonais são irmãos dos nossos Micaéis e eles têm várias missões, mas uma delas é cumprir a missão de auto-outorga nos outros mundos onde o Micael não cumpriu. Então, nós temos 10 milhões de mundos habitados, aproximadamente, em cada universo local. O nosso filho criador, nosso Micael, só cumpre a auto-outorga, a 7ª auto-outorga dele, num mundo, e nós fomos privilegiados por receber o nosso Micael aqui, que foi Jesus. Em todos os outros, nós ainda não temos 10 milhões de mundos no universo local de Nébano, não sei quantos mundos nós temos hoje, mas nós vamos chegar a 10 milhões. Então, em todos os outros mundos deste universo local, quem cumpre essas auto-outorgas em vez de Micael é um filho avonal, que é um irmão de Micael. Existem os filhos da Trindade, entre eles o Emanuel, que funcionam como conselheiros dos Micaéis nos universos locais, aconselhando-os na condução do seu governo e da sua criação. Mas eles atuam como conselheiros e não como governantes. Então, eles só entram em cena quando requisitados pelo Micael, senão eles não se manifestam. Então, é isso, esses filhos da Trindade, entre eles o Emanuel, é quem tem essa missão de aconselhar os filhos criadores em situações diversas. Entre elas, por exemplo, quando o nosso Micael decidiu vir fazer a sua 7ª auto-outorga aqui no nosso planeta, de Urântia, se a gente ler o documento 120 lá, a gente vai ver que ele teve uma longa conversa com Emanuel e que o Emanuel o orientou sobre várias coisas que ele deveria tomar cuidado e que ele deveria prestar atenção. Então, uma delas foi justamente essa, de que ele estava aqui, depois de cumprida a 7ª auto-outorga, para fazer cumprir a vontade do Pai, e que ele tinha que tomar o cuidado, então, de não ele fazer a sua vontade, mas permitir que a vontade do Pai fosse sempre feita, e de ele se submeter à vontade do Pai. Outra coisa que o Emanuel lembrou para ele é que ele não poderia deixar aqui uma progenie dele. Ele poderia se casar, ter relações sexuais se quisesse, mas ele não poderia deixar filhos. Então, assim, tem uma série de coisas que foram discutidas por ele. Enquanto Jesus esteve aqui conosco, o nosso Micael, Emanuel assumiu a direção do universo local. Então, essa foi a função lá do nosso Emanuel.
Então, Emanuel são esses filhos, tem os filhos, então, da Trindade que têm esse papel. Obrigada. De nada. Não sei se tem mais alguém que tem alguma Bom, dúvida. Oi, Henrique, é oi. interessante nessa revelação do livro Durante, no que você falou aí a respeito do tempo e os prodígios que Jesus realizou. E tem uma passagem no Evangelho de Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, ou aquele tempo será encurtado, como nós vemos em outras traduções. E essa passagem, assim, tem muitas interpretações, né? E eu queria saber se o livro Durante traz alguma luz a respeito dessa passagem. Eu não me lembro de uma referência do livro Durante especificamente com relação a essa passagem. Não estou dizendo que não tem, estou dizendo que eu não me lembro. Então, teria que procurar para ver. Mas eu acho assim que, na verdade, eu nem sei como interpretar essa passagem, mas respondendo à sua pergunta, não, eu não me lembro de que tivesse uma referência no livro Durante a essa passagem específica. Com relação ao tempo, a gente tem mesmo dificuldade, porque nós somos seres materiais e muito presos ao tempo e ao espaço, né? E a gente tem dificuldade de entender essa questão do tempo. Como assim, por exemplo, no ambiente absoluto o tempo não existe? Não tem como não existir o tempo, a gente não consegue imaginar a vida sem o tempo. Na verdade, quando a gente fala da ausência do tempo, é que o tempo não impacta a vida desses seres, porque não representa nada para eles. Então, quando nós vimos o batismo lá de Jesus, todos nós vimos que o ajustador do pensamento de Jesus saiu da mente de Jesus, se deslocou até Divinington, que é ali uma das esferas que estão em volta da Ilha do Paraíso, foi personalizado pelo Pai e voltou ao lugar onde Jesus estava sendo batizado antes que João dissesse eu te batizo. Então, assim, o tempo para o ajustador do pensamento não existiu, ele fez essa viagem de ida e volta até o paraíso numa fração milesenal, como é que é? Milimenisal, não sei, agora, whatever, uma fração de milésimo de segundo. Foi lá e voltou. Jesus não pode estar presente em todos os lugares, ele pessoalmente, como pessoa. Mas ele pode aparecer no lugar que ele quiser, basta ele pensar e ele se faz presente naquele lugar. O tempo não existe para ele também. É diferente da ministra divina, por exemplo. O espaço não existe para a ministra divina. Ela ocupa todo o espaço do universo local com a energia dela, sem sair do local onde ela está. Então, a ministra divina está presente aqui, está presente aí na casa de cada um de vocês, está presente em todos os mundos habitados, está presente em todo o universo local de Nébadon. A energia pessoal da ministra divina está presente. Mas ela não se ausenta de Salvington, do local de origem dela. Então, assim, ela não tem essa possibilidade de se deslocar de um local para o outro. Ela simplesmente emana toda a energia dela, cobre tudo que tem que cobrir
mas ela não pode sair do local onde ela está. Ela, por exemplo, quem faz a difusão da energia do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, como todo mundo sabe, é o Espírito de Jesus combinado com o Pai, que foi difundido entre os homens em Pentecostes, quando Jesus nos deixou. Ele falou, eu vou deixar para vocês o Espírito da Verdade. Então, esse Espírito de Jesus, combinado com o Pai dele, ele é difundido pela ministra divina. É ela que tem a responsabilidade de manter a difusão do Espírito da Verdade entre todos os mundos habitados. Então, porque Jesus, como pessoa, não poderia fazer isso. É ela que faz, por ele. Então, essa questão do tempo e do espaço é muito interessante, porque tem alguns filhos de Deus que não têm limitações com relação ao espaço. Tem filhos de Deus que não têm limitações com relação ao tempo. E tem filhos de Deus que têm limitações com relação aos dois. E temos Deus que não tem limitação com relação a nada. Nem ao espaço, nem ao tempo. É isso aí. O Hélio publicou aqui uma mensagenzinha. Vale a pena ler a partir do verso 15 para entender melhor ali no Mateus 24, 22. Obrigado, Hélio. Ok. Mais alguém quer se manifestar aqui com alguma dúvida? Só complementar aqui, a consciência, né, que guiava Jesus também era conhecido como o todo, ou o verbo. Né? Então, eu estou fazendo aqui uma reflexão, porque o que é o todo? Então, quando você observa, por exemplo, a revelação hermética, né, fala que nós temos 7 níveis de consciência. E somente aqueles que se dedicam anos de estudo, né, nas escolas, lá de iniciação, né, com tempo, com dedicação, ela vai conseguir alcançar até o sexto nível. Então, os 7 acima são raros os que conseguiram, né, que seriam os sacerdotes, Imhotep, por exemplo. Né? Então, com isso, ele entendia e se colocava acima da mente de Deus. Ele se tornava um aion. E a gente vê esse conceito explorado, por exemplo, no filme Lucy, né? Quando Lucy, no final do filme, ela alcança 100% da sua capacidade de consciência, sua capacidade cerebral, né? E ela se funde ao todo, e ela se torna um aion, que ela passa, então, a gerenciar o tempo e o espaço. Ela faz uma viagem no tempo, né, no futuro e no passado, e no final do filme, o cientista lá, o professor, pergunta para ela, onde você está? Ela responde, estou em todo lugar. É legal essa passagem do filme aí, Portela. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender alguém que supera a mente de Deus, mas, de fato, esse filme Lucy é muito interessante. Assim, para mim, não guarda uma relação muito profunda com o livro de Urante, mas não é possível deixar de fazer uma ilação. Muito obrigado, Portela, pela contribuição. Como é que é o nome do filme mesmo? É Lucy. L-U-C-Y. Acho que é com I mesmo. Acho que é Y, não sei. Não, L-U-C-I. L-U-C-I, pronto, não é Y. Ah, tá, Lucy.
Obrigada. Podemos continuar aqui ou queremos mais alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma observação? Então, eu vou compartilhar aqui a quarta decisão de Jesus, né? Durante esse retiro espiritual dele, onde ele esteve, então, traçando os procedimentos, a maneira de conduzir a sua vida enquanto entre nós, aqui durante essa fase em que ele atuou entre nós como Deus. Então, quem vai ler? Posso ler? Por favor, a quarta decisão. Quarta decisão. O próximo grande problema com o qual esse Deus-homem debateu-se e sobre o qual decidiu segundo a vontade do Pai nos céus foi quanto ao emprego ou não de qualquer dos seus poderes supra-humanos. Se deveria usá-los com o propósito de atrair a atenção e de ganhar a adesão dos seus companheiros humanos. Deveria, de qualquer modo, emprestar os seus poderes universais para a gratificação da ânsia dos judeus, pelo espetacular e pelo maravilhoso. E pelo maravilhoso? Espera aí, que a letra está tão pequenininha que vai aumentar um pouco. Deveria, de qualquer modo, emprestar os seus poderes universais para a gratificação da ânsia dos judeus, pelo espetacular e pelo maravilhoso, ele decidiu que não devia. Firmou-se em uma política de procedimento que eliminaria todas essas práticas, como método de levar a sua missão a ser notada pelos homens. E, de modo consciente, ele viveu dentro dessa grande decisão. Mesmo quando permitiu a manifestação de inúmeras ministrações de misericórdia que abreviavam o tempo, ele admoestava quase que invariavelmente àqueles que recebiam o seu ministério de cura, para não dizer a nenhum homem sobre os benefícios que tinham recebido. E sempre recusou o desafio sarcástico dos seus inimigos de mostrar-nos um sinal, como prova e demonstração da sua divindade. Jesus, muito sabiamente, previu que a operação de milagres e a execução de prodígios poderiam atrair uma lealdade apenas superficial e exterior, por causar intimidação à mente material. E essas atuações não revelariam Deus, nem salvariam os homens. Ele recusou-se a se tornar um mero operador de prodígios e resolveu ocupar-se de uma única tarefa, o estabelecimento do reino do céu. Durante todo esse monumental diálogo de Jesus, em comunhão consigo mesmo, o elemento humano que questiona e quase duvida, esteve presente, pois Jesus era homem tanto quanto Deus. Estava evidente que ele não iria nunca ser recebido pelos judeus como o Messias, caso não realizasse coisas prodigiosas. Além disso, se ele consentisse em fazer qualquer coisa que fosse não natural, a mente humana evidentemente saberia que estava em sobrevivência a só um minutinho aqui, a uma mente verdadeiramente divina.
E seria isso consciente com a vontade do Pai, que a mente divina fizesse essa concessão à natureza cética da mente humana? Jesus decidiu que não, e apoiou-se na presença do ajustador personalizado, como prova suficiente da divindade em parceria com a humanidade. Jesus havia viajado bastante, relembrou-se de Roma, Alexandria e Damasco. Conhecia os métodos do mundo, como as pessoas atingiam as suas metas na política e no comércio, por meio de concessões e diplomacia. Utilizaria esse conhecimento para que a sua missão na Terra avançasse? Não. E decidiu, do mesmo modo, contra todas as concessões feitas à sabedoria terrena, só um minutinho, a sabedoria terrena do mundo e a influência da riqueza para o estabelecimento do reino. De novo, escolheu depender exclusivamente da vontade do Pai. Jesus estava plenamente consciente de como os caminhos ficam facilitados e se abrem para aqueles com poderes como os seus. Ele conhecia muitos modos de atrair a atenção da nação, e o mundo inteiro poderia ter as suas atenções imediatamente focalizadas sobre ele. Logo, a Páscoa seria celebrada em Jerusalém. A cidade seria atropelada pelos visitantes. Ele poderia ascender aos pináculos do templo e, diante da multidão, desconcertada, caminhar no ar. Essa seria a espécie de Messias que eles estavam buscando. E ele iria desapontá-los a todos em seguida, já que não havia vindo para restabelecer o trono de Davi. E Jesus sabia da inutilidade do método de Caligástia, de tentar adiantar-se ao modo natural, lento e certo, de realizar o propósito divino. De novo, o Filho do Homem inclinava-se obedientemente para o caminho do Pai, à vontade do Pai. Jesus escolheu estabelecer o reino do céu nos corações da humanidade, pelos métodos naturais, comuns, difíceis e cheios de provações. Exatamente aqueles procedimentos que as suas criaturas terrenas deveriam adotar, subsequentemente, no seu trabalho de ampliar e estender esse reino do céu. Pois o Filho do Homem sabia muito bem que seria através de muita tribulação que muitos filhos de todas as épocas entrariam no reino. Jesus estava agora passando pelo grande teste do homem civilizado, de ter o poder e firmemente recusar-se a usá-lo para propósitos puramente egoístas ou pessoais. Nas vossas considerações sobre a vida e a experiência do Filho do Homem, deveríeis sempre ter em mente que o Filho de Deus estava encarnado na mente de um ser humano, do primeiro século, não na mente de um mortal do século XX ou de qualquer outro século. Com isso, temos a intenção de transmitir a ideia de que os dons humanos de Jesus eram os de aquisição natural. Ele era produto dos fatores da hereditariedade e meio ambiente do seu tempo, acrescentados da influência da sua instrução e educação.
A sua humanidade era genuína, natural, integralmente derivada e estimulada pelos antecedentes das condições reais do status intelectual, social e econômico daqueles dias e daquela geração. Se bem que houvesse sempre, na experiência desse Deus-homem, a possibilidade de que a mente divina transcendesse o intelecto humano. Entretanto, quando a sua mente humana funcionava como tal, ela o fazia como uma verdadeira mente mortal o faria sobre as condições do ambiente humano daquela época. Jesus descortinou para todos os mundos do seu imenso universo a loucura que é criar situações artificiais com o fito de exibir autoridade arbitrária ou de permitir a si um poder excepcional no propósito de exaltar valores morais ou de acelerar o progresso espiritual. Jesus decidiu que, na sua missão na Terra, não se prestaria a repetir os desapontamentos do reino dos Macabeus. Ele recusou-se a prostituir os seus atributos divinos, com o propósito de conseguir uma popularidade fora de propósito ou para ganhar prestígio político. Ele não iria aprovar a transmutação da energia divina e criativa em poder nacional ou em prestígio internacional. Jesus de Nazaré recusou-se a fazer concessões ao mal e menos ainda a consorciar-se com o pecado. O mestre pôs triunfalmente a lealdade à vontade de seu Pai acima de qualquer consideração terrena ou temporal. Obrigado, Angélica, pela leitura. Nossa, então está aí, né? Imagina, é claro que muita sabedoria em Jesus, né? No nosso Micael, de ter essa clareza de que ele não deveria usar os poderes dele para fazer deslumbrar o mundo e para cumprir aquelas expectativas que os judeus tinham com relação à vinda de um Messias sobrenatural, né, que viesse impor o seu reino aqui aos homens, né? Então, essa foi a quarta decisão de Jesus, de não fazer uso dos poderes dele para fazer os milagres ou para fazer demonstração de força. Enfim, não sei se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta, mas muito legal. Oi, Aélio. Eu sou um pouco lento aqui no uso do computador, mas eu anotei aqui algumas passagens desses parágrafos que foram lidos. Eu só estou querendo aqui voltar à tela. Vamos lá. A primeira passagem que eu observei está no parágrafo 4. Tem como resgatar? Tenho, claro, vamos sim. Parágrafo 4. Isso. Ok? Ok. Vamos lá. Eu destaquei a frase: utilizaria esse conhecimento para que a sua missão na Terra avançasse? E a resposta foi não. Aí, para entender a pergunta, teria que ler o começo. Alguém podia ler, por favor? Então, Jesus havia viajado bastante, relembrou-se de Roma
de Alexandria e Damasco, conhecia os métodos do mundo, como as pessoas atingiam as suas metas na política e no comércio, por meio de concessões e diplomacia. Muito bem, aí já dá para entender a pergunta. Utilizaria esse conhecimento, enfim, dá para entender a pergunta a partir dessa leitura do Henrique. Eu destaquei pelo seguinte: essa técnica ou essa forma de agir foi usada por Paulo mais tarde. A gente vai estudar mais para frente, mas Paulo fez isso quando da implantação do cristianismo. Ele usou exatamente aquilo que Jesus renunciou. Foi a técnica da concessão e da diplomacia para fazer valer a religião nascente do cristianismo e que acabou chegando aos nossos dias cheio de distorções. Mas eu não vou continuar muito nesse assunto. Eu só quero destacar que o texto fala sobre isso. Jesus renunciou e Paulo adotou. Seguindo, no tópico seguinte, por favor, item 5, parágrafo 5. Está lá. Lê. Eu destaquei. Destaquei, mas não vou comentar. Isso aqui vai mudar o assunto. Vai mudar o assunto, mas eu destaquei para o meu proveito. No verso 6. No 6, eu destaquei: pois o Filho do Homem sabia muito bem que seria através de muita tribulação que muitos filhos de todas as épocas entrariam no reino. Eu destaquei pelo seguinte, porque é comum nas nossas orações pedir justamente para ser poupado da tribulação. É muito comum a gente correr das adversidades, ou é muito comum a gente amaldiçoar as adversidades. E aqui está dizendo exatamente isso, que é através da tribulação que muitos filhos de todas as épocas entrariam no reino. Eu não quero fazer nenhuma defesa teológica, só quero destacar que isso me chamou a atenção. Ainda, no próximo, 7. Com isso, eu destaquei, no 7º, com isso temos a intenção de... Quem é o temos? Os reveladores. Com isso, temos a intenção de transmitir a ideia de que os dons humanos de Jesus eram os de aquisição natural. Isso me chamou a atenção, porque na Bíblia tem várias passagens, mas tem uma específica, eu não sei agora, mas porque não pesquisei, que fala que os dons são obtidos do céu, são presentes, são a dádiva de Deus. Não, ou seja, tem bebês que nascem, até gêmeos, que nascem, um vem com o dom, o outro vem sem aquele dom específico, tipo para música, tipo para oratória, ou tipo para matemática, para ciência, enfim. A ideia é que já nasce com o dom, ele não é uma aquisição natural. Então, também não vou fazer nenhuma dissertação, mas efetivamente aqui contrasta com o ensinamento de que alguns já vêm com o dom. Seguindo, eu só estou destacando o que me chamou a atenção, se isso é relevante ou não, não sei, mas para mim foi. No 8, destaquei no 8. Já estamos no 8? Sim. Destaquei. Jesus decidiu que na sua missão na Terra não se prestaria a repetir os desapontamentos do reino dos Macabeus. Me despertou curiosidade. Que desapontamento é esse? Que reino é esse? Alguém pode responder? Deve ser Antigo Testamento, tem que procurar. Não, eu sei a resposta, estou dando oportunidade então para outro. Então responde aí, Eren. Sim, estou dando oportunidade para outro, para não monopolizar. Bom, os Macabeus, na verdade, eles fundaram uma dinastia chamada Asmoneus. Essa dinastia durou de 164 a 37 antes de Jesus, ou seja, antes de Jesus chegar 34 anos antes. Eles reimpuseram a religião judaica e expandiram a fronteira de Israel. Ou seja, Jesus não veio para trazer a fortaleza, a força e a hegemonia do povo de Israel sobre outras nações. Muito pelo contrário. Isso acabou em desapontamento porque chamou a atenção dos romanos, que invadiram, destruíram e tal. Bom,
Não sei se foi contribuição, mas foi efetivamente que me chamou a atenção nesses 8 versos, 8 parágrafos desse tópico. Obrigado. Desculpe interromper. Muito obrigado, Hélio. Eu acho que foi muito válido as suas colocações e nos fazem refletir a todos nós. Então, Yolanda, vossa vez. Não estamos te ouvindo, Yolanda. Você vê Agora aqui sim. no segundo parágrafo que fala que Jesus previu que a operação de milagres, a execução de prodígios, poderiam atrair uma lealdade apenas superficial e exterior por causar intimidação à mente material. Quer dizer, o que eu fico refletindo é que, na verdade, o povo ele mais se envolveu com Jesus também nessas curas, né, que ele fazia, nesses milagres, porque assim Jesus até utilizou essa operação de milagres para atrair essa população, como um chamativo, né? Uma forma de atrair esse povo para ele falar sobre o reino do céu. Mas o que eu sinto, né? Eu sinto que o que se fala muito, mesmo nas religiões, são esses prodígios que Jesus fez, de curas, né? de expulsão dos demônios, aquelas coisas todas. Então, eu vejo que até mistura um pouco o propósito de Jesus, né? De vir pregar esse evangelho. Então, eu me perguntei sobre isso quando a gente leu essa quarta decisão. Yolanda, de fato... Que Jesus usou os milagres. De fato, os milagres, alguns milagres efetivamente aconteceram. Alguns deles contra a vontade de Jesus, não era o que ele queria, né? E alguns bem poucos ele provocou deliberadamente. Mas o que essas decisões que Jesus tomou enquanto estava nesse retiro espiritual de 40 dias posterior ao seu batismo, ou subsequente ao seu batismo, falam justamente da decisão de Jesus de não desejar utilizar milagres. Ele não queria que isso acontecesse. De fato, alguns milagres acabaram acontecendo e, de fato, em muitas religiões ou muitas pessoas dão um crédito a Jesus por conta desses milagres. É como se, assim, os milagres, de alguma forma, atestassem a veracidade, a procedência de Jesus. Mas a verdade é que esses milagres, por si só, eles não fazem com que as pessoas se tornem apaixonadas por Deus, amantes de Deus, desejosas de alcançar Deus. A maioria desses milagres faz com que as pessoas sejam tementes a Deus, que não é o propósito que Jesus queria alcançar. Então, é disso que o texto está falando aí. Jesus não queria que as pessoas olhassem para Deus e o temessem, apenas como um ser de um poder incrível que pudesse decidir o nosso destino
a partir da vontade dele. É exatamente o contrário. O que Jesus queria era que nós percebêssemos que cada um de nós temos o destino na nossa mão para alcançar a Deus, alcançar o paraíso, por uma decisão pessoal nossa, onde Deus não interfere na nossa capacidade de decisão. Então, o que Jesus queria era que os homens percebessem Deus no seu coração e amassem a Deus, amassem ao Pai, como Ele ama o Pai e como Ele nos amou. Era isso que ele queria. E ele sabia que os milagres podiam impressionar as pessoas e até fazer com que as pessoas acreditassem que ele tinha uma origem divina. Mas isso não fazia com que as pessoas se convertessem e amassem a Deus. Então, essa é a minha maneira de interpretar esses textos aí. Bom, vamos lá. Samuel. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Analisando, né, esse texto, fala ali que os reveladores, né, fala que era para aquele determinado tempo, aquela mente, como as pessoas pensavam. Eu acho que ainda isso prevalece até hoje. Você vê que muitas pessoas estão esperando um milagre. Você vê que muitas pessoas nas religiões fazem coisa para ter milagre, ter dinheiro, a situação difícil, e foi o próprio ser humano que criou essa situação. Então, muitas pessoas ainda estão com esse tipo de pensamento, né? Desde aquela época de Jesus, mas até hoje ainda vem com esse pensamento. Todo mundo ainda espera algum homem vir com algum milagre, ele fazer para ter dinheiro, para ter dinheiro para melhorar de vida. Muitas pessoas ainda estão pensando assim. Não é que a coisa ainda já passou. Você vê que já tem mais de 2000 anos, mas a humanidade ainda continua com o mesmo pensamento, assim, melhorou um pouco, mas ainda o mesmo pensamento. Você vê nos textos mostrava o pensamento das pessoas, por isso que Jesus não queria demonstrar milagre, não queria demonstrar para a vida da pessoa continuar, né? Você vê que ele deu o exemplo de fazer um milagre, de multiplicar os pães, aquelas pessoas ficaram ensandecidas, pronto, achamos um homem que não vai faltar mais pão na minha mesa, entendeu? Então, aquelas pessoas estavam nesse sentido de pensamento. Como hoje também existem muitas pessoas assim. Em várias religiões aí, você vê como as pessoas se comportam em relação a essas coisas, porque o ser humano assim está sempre pensando no bem-estar do agora. Não queremos saber o que possa acontecer, não. Eu quero saber do que posso melhorar agora. Muitas pessoas pensam assim. Isso que eu vi no texto aí, né? É verdade, Samuel. Nós estamos sempre esperando que alguém venha resolver os nossos problemas, né? E, enfim, faz parte da natureza humana ainda hoje. Você colocou bem, muito obrigado pela sua contribuição. Oi, Isabela. Eu estou tentando ligar aqui o negócio. É a emoção, é a emoção. Eu estou que nem o irmão ali que disse que está com problema de informática, eu também. Eu achei interessante quando ele falou que aqui no 6, ele fala assim, Jesus escolheu estabelecer o reino do céu nos corações da humanidade, pelos métodos naturais, comuns, difíceis e cheios de provações.
exatamente aqueles procedimentos que as suas criaturas terrenas deveriam adotar subsequentemente no seu trabalho de ampliar e estender seu reino, este reino, no céu. Então, a intenção dele era que o reino do céu, para mim, é a gente tomar consciência de quem somos nós e nos conectarmos com a existência. Eu queria até esclarecer o que é o reino dos céus para Jesus, que ele chama o reino dos céus, que é o próprio Deus, da gente descobrir o próprio Deus dentro de nós e da gente estar conectado com esse ser, e que é a nossa vida, que é as nossas experiências internas, o nosso ambiente interno, é o vir a ser. Qual o sentido da minha vida? Então, eu entendi que seria isso, e esse método natural é o que vem de dentro, é o que eu vou fazendo conforme o meu coração vai me orientando. E aqui ele fala assim, no 7, ele faz... ele fala assim que ele era produto dos fatores da hereditariedade do meio ambiente do seu tempo, acrescidos da influência da sua instrução e educação. Então, ele era um produto do meio. E a sua humanidade era genuína, natural, integralmente derivada e estimulada pelos antecedentes das condições reais do status intelectual, social e econômico daqueles dias e daquela geração. Então, ele tinha tudo do meio, né? Porque nós somos moldados pelo o meio. Mas não era isso que eu queria pegar. Peraí. Deixa eu ver aqui. Aqui, ele fala assim, que ele não se prostituiu, ele se recusou a prostituir os seus atributos divinos, os seus dons divinos, para conseguir popularidade. E essa popularidade, ou esse ganho, ele não teria propósito. O que ele ia ganhar com isso? O que as pessoas iam ganhar com isso? Então, ele não iria aprovar a transmutação da energia divina e criativa em uma coisa supérflua do ego, um prazer pelo prazer, um prestígio pelo prestígio, um poder pelo poder. Então, a nossa energia divina, a nossa energia criativa, da gente não se prostituir, da gente não se dar, né, aos propósitos, né, do poder pelo poder, do prestígio político, do prestígio econômico, da vaidade pela vaidade. Então, eu achei isso interessante, eu queria ressaltar essa parte. E eu queria saber o que é o reino, esse reino interno que ele chama, né? O reino de Deus internamente, que ele chama. Muito legal, Isabela, mas você mesmo descreveu o reino de Deus internamente, que é esse amor que a gente tem pelo nosso Pai, pelos nossos irmãos, e o reconhecimento de que nós somos filhos de Deus e que nós vamos ter ainda uma vida eterna e longa. Eu acho que essa passagem que você esteve estudando aí de Jesus, essa parte que você viu aí, que nós lemos agora há pouco, ela é muito interessante e aplicável a cada um de nós, mesmo que a gente não tenha os poderes divinos de Jesus. Mas muitos de nós, para não dizer todos, temos alguma força, algum poder sobre os nossos irmãos, seja por uma condição cultural,
uma condição de educação, ou por uma condição econômica, ou por uma condição social, e muitas vezes a gente faz, ou o ser humano faz uso dessa vantagem para se impor sobre as pessoas, né? E a gente pode perceber claramente, quando a gente tem algum tipo de poder na mão, e a gente abre mão desse poder, para não humilhar, para não submeter os nossos semelhantes às nossas vontades, a gente percebe quanto que essa decisão de Jesus foi uma decisão sábia, né? E importante para a atuação dele aqui entre nós. Jesus nunca fez uso da sua inteligência, do seu poder, da sua divindade, da sua capacidade para humilhar a qualquer ser humano. Ele sempre foi muito respeitoso no relacionamento e na consideração que ele tinha por todos os seres humanos, independente da raça, cor, sexo, capacidade econômica, cultural. Ele nunca usou os seus atributos para fazer com que as pessoas pudessem se sentir pressionadas, humilhadas, né? Então, acho que foi muito importante essa decisão de Jesus. E eu aqui faço assim eu louvo muito essa atitude de Jesus, porque é uma atitude sábia e não é fácil de ser tomada, porque você tem que abafar o seu ego e esquecer de você mesmo em benefício dos outros, né? Então, muito legal essa sua reflexão aí, achei que foi muito bonito. E é uma passagem que realmente faz a gente pensar bastante. Muito bem. Alguém mais quer fazer alguma observação ou continuamos a nossa leitura? Ok, dou-lhe uma, dou-lhe duas e voltamos lá. Vamos lá. Quem vai ler agora? Vamos agora para a quinta decisão. Pessoal, eu não estou enxergando direito, não consigo ler hoje. Um problema na vista. Ok, façam fila. Eu posso ler. Por favor, Lilian. A quinta decisão. Tendo estabelecido essas questões da política, no que eram pertinentes às suas relações individuais com a lei natural e o poder espiritual, voltou sua atenção para a escolha dos métodos empregados na proclamação e no estabelecimento do reino de Deus. João já havia começado o trabalho. Como poderia ele continuar a mensagem? Como deveria retomar a missão de João? Como deveria ele organizar os seus seguidores em um esforço efetivo para uma cooperação inteligente? Jesus estava agora chegando à decisão final que iria proibir que se considerasse a si próprio como o Messias judeu, ao menos como era popularmente conhecido o Messias naqueles dias. Os judeus visualizavam um libertador que viria com um poder miraculoso para pôr abaixo os inimigos de Israel e estabelecer os judeus como os governantes do mundo, livres de privações e de opressões. E de opressão. Jesus sabia que essa esperança nunca se realizaria. Ele sabia que o reino do céu tinha a ver com a derrocada do mal nos corações dos homens, e que era uma questão de interesse puramente espiritual. Ele pensou sobre a conveniência de inaugurar o reino espiritual com uma demonstração brilhante e deslumbrante de poder. E esse caminho teria sido permissível
e totalmente dentro da jurisdição de Micael. Mas ele decidiu totalmente contra um plano assim. Ele não se envolveria nas técnicas revolucionárias de Caligaste. Ele havia conquistado potencialmente o mundo pela submissão à vontade do Pai. E propunha-se terminar o seu trabalho como ele o havia começado, e como filho do homem. Dificilmente podeis imaginar o que teria acontecido em Urântia, caso esse Deus-homem, agora na posse potencial de todo o poder nos céus e na terra, houvesse decidido desfraudar o estandarte da soberania e invocar os batalhões na formação e militância da execução de maravilhas. Todavia, ele não abriria tais concessões. Não serviria ao mal para que a adoração a Deus viesse presumivelmente como derivada disso. Ele conformar-se-ia segundo a vontade de Deus. Jesus iria proclamar a um universo de olhos abertos sobre ele. Vós ireis adorar o Senhor vosso Deus, e a ele apenas devereis servir. Com o passar dos dias, Jesus concebeu com clareza crescente a espécie de revelador da verdade que ele se tornaria. Discernia que o caminho de Deus não seria o caminho mais fácil. Começou a compreender que era possível que o cálice do remanescente da sua experiência humana fosse amargo, mas decidiu-se a beber dele. Mesmo a sua mente passa a despedir-se do trono de Davi. Passo a passo, essa mente humana prossegue no caminho do divino. A mente humana ainda faz perguntas, mas aceita infalivelmente as respostas divinas como direções finais. Nessa vida combinada de homem, nesse mundo, submetendo-se todo o tempo e restritamente a fazer a vontade divina e eterna do Pai. Roma era a senhora do mundo ocidental. O Filho do Homem, agora em isolamento e tomando essas decisões memoráveis, com as hostes do céu sob seu comando, representava a última oportunidade dos judeus de alcançar o domínio do mundo. Mas esse mesmo judeu, nascido na terra, possuidor de uma sabedoria e poder tão extraordinários, declinou usar os seus dons universais, fosse para o engrandecimento de si próprio, fosse para levar o seu povo ao trono. Ele viu como eram os reinos deste mundo, possuía o poder para tomá-los. Os altíssimos de Dentia haviam colocado todos esses poderes nas suas mãos, mas ele não os queria. Os reinos da terra eram coisas por demais vis para interessarem ao Criador e governante de um universo. Jesus tinha apenas um objetivo: a continuidade da revelação de Deus ao homem, o estabelecimento do reino e o governo do Pai Celeste nos corações da humanidade. A ideia de batalha, de contenda e massacres era repugnante para Jesus. Ele não queria nada daquilo. Ele apareceria na terra como o príncipe da paz, revelando um Deus de amor. Antes do seu batismo, de novo, ele havia recusado a oferta dos zelotes de liderá-los em rebelião contra os opressores romanos. E agora ele tomava sua decisão final a respeito daquelas escrituras que a sua mãe lhe havia ensinado, tais como: o Senhor disse a mim, tu és o meu filho. Nesse dia eu o concebi. Peça a mim e dar-te-ei os pagãos como herança e os confins da terra para a tua posse. Tu irás quebrá-los com uma vara de ferro. Tu irás fazê-los em pedaços, como a um pote de cerâmica. Jesus de Nazaré chegou à conclusão de que essas afirmações, em modo de falar, não se referiam a ele. Afinal, e definitivamente, a mente humana do Filho do Homem fez uma limpeza em todas essas contradições e dificuldades messiânicas.
As escrituras hebraicas, a educação dos pais e a do Shazam, as expectativas judaicas e os desejos da ambição humana, e para sempre decidiu sobre o curso de sua obra. Retornaria a Galiléia e começaria com tranquilidade a proclamação do reino e confiaria ao seu pai, no ajustador personalizado, o trabalho dos detalhes do procedimento no dia a dia. Por meio dessas decisões, Jesus deu um exemplo digno para todas as pessoas em todos os mundos, em todo o seu vasto universo, quando se recusou a dar provas materiais para as questões espirituais e se recusou a desafiar com pressão as leis naturais, e estabeleceu um exemplo inspirador de lealdade ao universo e nobreza moral, quando se recusou a se apegar ao poder temporal como prelúdio de glória espiritual. Se o Filho do Homem tinha quaisquer dúvidas sobre a sua missão e a natureza dela, quando subiu as colinas depois do seu batismo, nenhum mais ele mantinha, quando desceu de volta para os seus companheiros, depois dos 40 dias de isolamento e decisões. Jesus havia formulado um programa para os estabelecimentos do reino de seu Pai. Ele não cuidará das gratificações físicas do corpo, não negociará o pão com as multidões, como havia visto muito recentemente sendo feito em Roma. Não atrairá a atenção sobre si próprio, fazendo coisas prodigiosas, ainda que os judeus estejam esperando exatamente esse tipo de libertador. Nem procurará ganhar aceitação para a mensagem espiritual por meio de uma exibição de autoridade política ou de poder temporal. Ao rejeitar esses métodos de enaltecer o reino vindouro aos olhos dos judeus expectantes, Jesus assegurou-se de que esses mesmos judeus iriam finalmente rejeitar todos os seus clamores de autoridade e de divindade. Mesmo sabendo de tudo isso, Jesus muito ainda fez para prevenir os seus primeiros seguidores de aludir a ele como sendo o Messias. Em toda a sua administração pública, ele confrontou-se com a necessidade de lidar com 3 situações constantemente recorrentes: o pedido dos famintos de serem alimentados, a insistência a respeito dos milagres e o pedido final que permitisse aos seguidores coroá-lo como rei. Jesus nunca se desviou, contudo, das decisões que tomou durante aqueles dias no seu isolamento nas colinas perianas. Quer que eu leia a 6ª já, ou fica? É a última? Pode ler. É pouquinha, né? A última. A 6ª decisão. No último dia desse seu isolamento memorável, antes de partir montanha abaixo para juntar-se a João e seus discípulos, o Filho do Homem tomou a sua decisão final. E tal decisão ele comunicou ao ajustador personalizado com as palavras. E para todas as outras questões, assim como para aquelas já registradas, prometo a ti que estarei submisso à vontade do meu Pai. E quando assim tinha acabado de falar, tomou o caminho da descida da montanha, e a sua face resplandeceu com glória da vitória espiritual e do cumprimento moral. Pronto. Muito legal. Então, essa decisão de Jesus foi justamente a de não converter o reino espiritual naquilo que os judeus queriam que ele fosse, né? Que fosse um reino material aqui na Terra, que se transformasse num império. Então, muito bom. Eu acho que essas decisões de Jesus têm uma importância bastante relevante para a gente compreender as atitudes de Jesus a partir desse momento até o final da vida dele. Porque muita gente, às vezes, não compreende algumas decisões, algumas ações tomadas por Jesus, e elas guardam uma relação direta com
essas limitações, essas decisões que ele impôs a si mesmo para completar a vida dele aqui entre nós, né? Então, acho que é importante a gente gravar essas decisões em nossa memória, no entendimento das atitudes de Jesus a partir desse momento aqui, né? Bom, não sei se alguém quer fazer alguma observação ou alguma pergunta ou completar alguma coisa, mas esse é o momento. Eu percebo que quando aconteceram alguns milagres, né, que foram quando ele curou aquelas, não me lembro se eram 600, 800 pessoas. 640 e poucas. Então, quando aconteceram esses milagres, percebe-se que foi a vontade de Deus, né? Estava em concordância com a vontade de Deus, porque ali ele fala que ele não faria milagres, mas ele estaria pronto a obedecer aquilo que o Pai do céu, que era a vontade de Deus para ele, né? Então, o que aconteceu de milagre foi pela permissão de Deus também. Tudo ele fez em consonância, né? Porque ele tomou essa decisão de não fazer os prodígios e tal, né? Até eles poderiam ter dito como seria, né, se Jesus tivesse feito todos os prodígios e tivesse se manifestado como o Messias temporal, mas isso acarretaria também algum tipo de guerra, porque os romanos iam reagir, né? Eles iriam reagir. Então, e era isso que ele não queria ver também, ele chegou a essa conclusão, né? Porque a não ser que ele... e outra coisa também, eu percebo que ele teria que, para não haver tanto sangue correndo, porque mesmo um Messias temporal iria ter alguma espécie de batalha, e ele não era a favor desse derramamento de sangue, com certeza, porque senão ele teria que fazer muitas mágicas para que isso não acontecesse, né? Não sei como que ele faria para ter o poder dos judeus novamente e não entrar numa guerra com os romanos. Então, ele teria que usar de muitos milagres aí, né, até para que isso acontecesse. Quer dizer, o livre-arbítrio das pessoas ficaria totalmente em segundo plano, né? Exatamente. Além do que, os romanos também eram filhos de Deus, né, de alguma forma. Não eram só os judeus. Portela? É o exemplo, né, que Jesus nos dá quando ele fala de mostrar, né, oferecer a outra face. E Gandhi fez a mesma coisa, né, contra o exército britânico. Esperou que se você usar violência contra violência, né, violência gera violência. Então é o perdão. Jesus é a doutrina do perdão. Então ele, como ele disse no final, né? Pai, perdoai, né? Eles não sabem o que fazem. É isso mesmo, Portela, muito bem lembrado. Oi, Isabela. Tá ligado. Tá ligado. É o seguinte, eu achei o coração dessa decisão foi deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Espera aí que eu saí do texto. Sem problema. Naquela parte que ele... aqui, no 5, né, que ele fala assim, no parágrafo 5, mesmo a sua mente humana passa a despedir-se do trono de Davi,
passo a passo essa mente humana prossegue no caminho do divino. A mente humana ainda faz perguntas, mas aceita infalivelmente as respostas divinas como direções finais. Nesta vida combinada de homem neste mundo, submetendo-se todo o tempo irrestritamente a fazer a vontade divina e eterna do Pai. Assim, parece que aquela parte humana, ela sabe, parece que ela vai arrastada, mas ela se submete à mente divina. Então, assim, é como se o meu ego precisa de pegar, né? Ele precisa de ver, ele precisa acumular, ele precisa mostrar poder, ele precisa do controle. Então, toda essa parte, ela abriu mão para seguir as orientações da mente divina. E ele fala assim, ele fala que no anterior, ele fala de ser, no quarto, ele fala assim, com o passar dos dias, Jesus concebeu com clareza crescente a espécie de revelador da verdade que ele se tornaria. Discernia que o caminho de Deus não seria um caminho mais fácil. Começou a compreender que era possível que o cálice do remanescente da sua experiência humana fosse amargo. Então, assim, é o nosso cálice, né? Da gente, do nosso ego, seguir à vontade, o caminho, a mente divina. E mesmo que ela faça perguntas, mesmo, não, mas não é por aí, não, quem sabe, vamos negociar, talvez, não, peraí, de repente não é divino, não, mas aí ele vai, mesmo ele fazendo pergunta, né, eu acho que imaginei assim que seria essa mente, o ego nosso ego, mas ele ia caminhando, e a mente divina decidida, focada, determinada, segura, enraizada, caminhando, ele sabendo que ele ia para um lugar que o corpo dele, né, ia sofrer tudo aquilo, ele tinha que tomar aquele cálice. Mas era muito importante estabelecer o reino de Deus no nosso coração, o governo do Pai Celeste dentro da nossa alma, da gente tomar consciência, né, do vir a ser, dessas experiências internas, desse ambiente interno, e conectar com a existência, com o próprio Deus dentro de nós e fora de nós. Então, esse é o caminho. Basta a gente decidir. Não é fácil. Não mesmo, Isabela. Muito obrigado. É isso mesmo. Tem uma passagem no livro de Urântia que fala que a fé é aquele sentimento capaz de estabelecer uma retidão de vida, capaz de nos transformar, de estabelecer um caminho de vida do qual a gente não se arreda. E isso era o que tinha Jesus, né? Essa retidão que acompanhou a vida dele e que nesses dias que ele esteve nesse retiro espiritual, ele traçou mais uma vez para ele mesmo, de cumprir a vontade do Pai, que nem sempre é o caminho mais fácil. Para nós é muito mais fácil. Vou aceitar aqui uma proposta que vai facilitar a minha vida. É uma proposta que vai me fazer mais rico, que vai me fazer mais importante, que vai me fazer um líder diferenciado, porque vai me trazer poder e outras coisas. Então, Jesus nunca se deixou levar, né, por essas
fraquezas humanas de seguir o caminho mais fácil. E aqui fica muito claro que o caminho mais de Deus não é o caminho mais fácil. Muitas vezes nós nos perguntamos qual é a vontade de Deus, né? E a vontade de Deus é de que nós vivamos o reino dos céus, que é reconhecer a paternidade do Pai e a irmandade dos homens, com o amor pelas pessoas que Jesus dedicou a nós, né? E olha, é o que está escrito aí, não é o caminho mais fácil, com certeza. Absolutamente não é. Henrique, me dá uma sensação que é uma luta interna, né, entre o divino e o ego, e de você andar nesse equilíbrio o tempo todo, né, entre o divino e o ego e o ajustador, e da gente andar segundo a vontade de Deus, mas assim, e que as coisas de Deus são lentas. Então, tudo que é lento vem do coração, e tudo que é, assim, no meu entender, né? E tudo que é muito rápido vem da nossa mente, que pode ser o do ego, eu não sei, talvez. Então, essa luta até o último instante do nosso respirar, misericórdia. E você falou, é lento, mas tem mais uma característica, né? É lento e eterno, porque perdura. Isso vai ser para sempre, entra na eternidade. E aquela coisa que inflama, pega fogo, é uma demonstração de força, é uma coisa passageira que atende ao nosso ego nesse momento aqui, mas daqui a pouquinho está esquecido ali na esquina, ninguém mais lembra disso daí, a pessoa morre, os impérios morrem junto, acabam junto, e já era, né? E o reino de Deus é para sempre, ele não acaba, né? É eterno, né? Então, é como você falou, é lento mesmo, é difícil, e ele é temperado no aço mesmo, e é eterno, é duradouro. E essa foi a decisão de Jesus, né? De criar uma coisa duradoura, eterna, que realmente entrasse no coração dos homens. Se ele tivesse optado pelo poder, por exemplo, de destruir os romanos naquela época, o que ia acontecer depois que ele fosse embora, que as batalhas tivessem acabado, seria só uma página na vida virada, como muitas outras páginas de glórias de império que terminaram e acabaram e hoje não significam mais nada. Não, e fora isso, ele é o pai de toda a criação. Exatamente. Judeus, romanos, Exatamente. portugueses, brasileiros, ingleses, americanos, ele é o pai de todo mundo. Sim, mas independente disso, uma passagem gloriosa com feitos de poder aqui, depois que ele fosse embora, seria isso. Olha, passou alguém aqui que estabeleceu um império ou dominou o mundo, ou seja lá o que for, mas acabou, não ficou nada no coração de ninguém. E hoje, aqueles que seguem a Deus, seguem a Jesus, não importa quantos anos isso vai passar, para nenhum daqueles seguidores de Jesus, é importante que ele tenha sido um ser que tivesse se manifestado com arroubos e explosões de manifestações gloriosas e espetaculares e fantasiosas. Não é isso que ficou no coração dos homens. O que ficou no coração dos homens foi o seu amor por todos nós, né? É isso que ficou, né? Porque, na realidade, nós somos amor, né? Nós somos puro amor. Agora, a cultura, as crenças que não nos deixam expressar esse amor que está em nós. Aí, você falando, me veio aquela passagem do que vale ser um rei. Eu não sei, eu não lembro direito. Do que vale ser um rei se você não se autodomina, né? Se você não é rei de si mesmo.
Na hora que você falou, me veio isso. Mas é muito admirável. Isso mostra e traz pelo menos da minha parte, um profundo respeito, uma grande admiração e um enorme amor pelo nosso soberano, que entre nós manifestou uma sabedoria tão grande para se conduzir, se posicionar entre nós. Isso faz com que eu o ame ainda mais, né? De saber que ele não quis usar esse poder para me impressionar. Ele quis usar o amor dele para me conquistar. Esse foi lindo. E foi o que ele fez, né? Foi o que ele fez. Eu vou até anotar. É verdade, mas foi o que Jesus fez. Ele nos conquistou a todos nós com o seu amor magnífico por cada ser humano que ele tocou. E ele nunca se preocupou em em mostrar poder, em dizer eu sou, nada disso. A preocupação dele era mostrar quanto amor ele tinha por nós, o amor que ele tinha pelo Pai dele, que é o nosso Pai, e de dizer o tempo todo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, sigam-me, eu amo vocês, é lá que eu vou levar vocês, né? O meu reino não é desta terra, o meu reino não é daqui, o meu reino é espiritual, me sigam, né? Então, essa paixão de Jesus pelos homens, pela sua criação, pelos seus filhos, é o que ficou no coração de todo mundo. Não foi a sua manifestação de poder. A manifestação de poder dele que ficou entre nós é uma coisa pequena comparada à obra que ele fez para todos nós, né? Então, é impressionante. As pessoas, os estudiosos de Jesus têm essa admiração profunda por ele, não porque ele tivesse feito milagres, né? Mas pelo equilíbrio, pelo amor e pela ponderação que ele tinha, pelo seu comportamento exemplar, impecável, né? Que coisa impressionante, que retidão, que paixão pelo Pai e que amor pela sua criação. Então, eu acho que isso faz, essas decisões que Jesus tomou aí, se fosse qualquer governante terreno, não teria tomado nenhuma dessas decisões. Teria pensado, eu vou impor o meu poder aqui, vou mostrar a minha força e vou dominar tudo isso daqui. Qualquer governante terreno, seria isso que ele teria feito, né? E o criador do nosso universo local, governante de 10 milhões de mundos, disse, não é esse o caminho. O caminho é outro, né? Então, essa atitude de Jesus, e eu repito, quando ele tomou essas decisões aqui, é muito importante que a gente grave essas decisões na nossa memória, no nosso coração, para melhor compreender o comportamento e as atitudes de Jesus no que foi o restante da vida dele entre nós, né?